Bom, boa noite a todos vocês, oficiais, militares, amigos da Associação dos Oficiais da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, que nos acompanham nessa noite de terça-feira, na nossa segunda edição da live Papo Oficial, uma iniciativa da SOF que tem como intenção trazer especialistas, pessoas de notório conhecimento em determinadas áreas de interesse do oficialato goiano. Hoje nós temos aqui a grata satisfação de estar recebendo o Dr. Jucimar Ribeiro, ele que além de assessor jurídico da SOF, é presidente do Instituto de Direito Administrativo de Goiás e especialista em Direito Administrativo. Nós vamos estar batendo um papo oficial aqui com o Dr. Jucimar a respeito do direito administrativo ligado à atividade militar. Então, para nós é uma grande satisfação estar recebendo o senhor aqui, doutor Jucimar. O senhor que já é membro do nosso departamento jurídico da Associação dos Oficiais e é muito importante estar levando esse conhecimento, toda essa bagagem que o senhor tem para o nosso oficial, para o nosso associado que está do outro lado nos acompanhando. Muito obrigado, Coronel Cardoso. Agradeço o honroso convite que me foi feito pela SOF para participar desse debate, dessa discussão. E é uma satisfação integrar a assessoria jurídica da associação, até pela representação histórica que é a nossa Polícia Militar, o seu quadro de oficiais, o Corpo de Bombeiros Militares, que são aí, sem dúvida, homens e mulheres muito preparados para fazer a representação e o comando da condução da nossa polícia. Então, é uma satisfação estar aqui para essa conversa tão qualificada com o senhor. Bom, nós te agradecemos, né? E também a importância do senhor como membro também da OAB, uma pessoa de notório conhecimento lá também, estreita ainda mais esse nosso relacionamento muito profícuo com a Ordem dos Advogados do Brasil, que tanto a Associação dos Oficiais quanto a Ordem dos Advogados são instituições que prezam pelos direitos, que prezam pela sociedade de uma maneira mais justa. Você que está em casa nos acompanhando pode estar mandando a sua pergunta relativa aos temas que nós vamos abordar aqui hoje. Como bem falado, o Papo Oficial de hoje vai abordar o direito administrativo ligado à atividade militar. Então nós vamos bater um papo, uma coisa bastante descontraída, e você pode estar participando, encaminhando a sua pergunta que nós vamos estar respondendo durante o nosso Papo Oficial. Bem, doutor, vamos fazer uma pergunta que pode parecer bastante simples, mas essa é a intenção, que realmente nós tenhamos um bate-papo simples, mas bastante objetivo e que seja claro e esclarecedor, e caso o oficial que esteja nos acompanhando tenha alguma dúvida, pode estar nos colocando. A primeira pergunta que a gente faz para o senhor é: o que é reajuste e como ele se aplica para os militares? Obrigado, Coronel Cardoso. O reajuste, quando se fala de reajuste, estamos a tratar de uma questão que envolve os aspectos remuneratórios, né, dos servidores e dos militares. O reajuste nada mais é do que uma concessão feita pelo poder público para um aumento vencimental de seus servidores. Esse é o chamado reajuste. E por exigência constitucional ele tem que ser através de lei, né? Ou seja, tem que ter o encaminhamento de uma proposta legislativa e que tenha quem encaminha tem que ter a competência constitucionalmente estabelecida para a iniciativa legislativa. Então, o reajuste ele é o fruto de um reconhecimento da valorização de uma determinada categoria ou fruto da pressão política que as categorias organizadas, através de seus sindicatos, associações, elas fazem com que o Poder Executivo, no caso a tratar aqui dos militares, faça o encaminhamento de uma proposta normativa aprovada na Assembleia, ela seja concedido esse reajuste. Então o reajuste ele tem uma natureza de faculdade para a sua concessão, dependendo de autorização legislativa. Mas ele pode partir, a iniciativa do Executivo, ou ele tem que ser a iniciativa
da Assembleia? Não, no caso de aumento remuneratório, de reajuste remuneratório, necessariamente do Poder Executivo. Matéria de competência normativa própria do Poder Executivo. Com relação à aplicação para os militares, como ela decorre de previsão legal, então pode haver o estabelecimento de um reajuste para os militares, diferentemente de um reajuste para outras categorias. No reajuste remuneratório, o chefe do Poder Executivo tem essa autonomia para fixar os valores e os índices diferenciados, diferentemente de outra figura de recomposição que nós falaremos ao longo da nossa conversa. Então, por iniciativa do Poder Executivo, como bem colocado pelo senhor, o governador pode propor um reajuste aos militares estaduais e não necessariamente aos demais servidores públicos ou vice-versa. Exatamente. Não existe esse liame de vinculação do reajuste. Por quê? Pode ser que numa determinada norma de reorganização de uma determinada categoria de servidores se incorpore ali um reajuste que seja diferenciado justamente pelas peculiaridades e não necessariamente vincula a outras categorias. E nem ele é uma situação também assim que tem que ter uma periodicidade. Ele vai da necessidade, ou como o senhor bem colocou, de uma articulação política. Não é aquela questão, o reajuste ele tem que ser anual, como outra forma que nós vamos, como o senhor bem colocou, colocar. Seria isso? Exatamente. O reajuste ele não tem nenhum tipo de vinculação. Num determinado momento político, o chefe do Poder Executivo entende por ser adequado ao interesse público, à eficiência da administração, à valorização e profissionalização da carreira, ele faz uma proposta legislativa que será apreciada pela Assembleia e que aí sim se converterá em lei e essa lei autorizará esse reajuste remuneratório. Então é proposto pelo chefe do Executivo, a Assembleia referenda isso e posteriormente pode ser concedido. Essa é a sequência. É a tramitação, isso. Muito bom. Bom, então mais uma vez para você que está nos acompanhando e que chegou agora, bem-vindo ao Papo Oficial, uma iniciativa da Associação dos Oficiais da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás. Estamos aqui hoje com o nosso assessor jurídico, especialista em direito administrativo, Dr. Jucimar Ribeiro, tratando de alguns assuntos ligados ao direito administrativo inerente à atividade militar. Então, uma outra questão que está muito em voga, né, no atual momento, acho que em todo o Brasil, tanto na questão âmbito de governo federal, estadual e municipal, e que a gente percebe que há um certo também desconhecimento de forma mais profunda do tema por parte de algumas pessoas, né? Qual seria o conceito da revisão geral anual? A revisão geral anual é a chamada por muitos database, né? O conceito e como ela funciona, como funciona a sua aplicabilidade mais especificamente para os militares estaduais. Tá. É muito pertinente, até porque essa revisão geral anual é uma previsão na Constituição que até hoje exige muito debate e tem havido muita mudança na sua implementação e na sua interpretação, inclusive. Mas eu gostaria de dar um passo atrás. Nós temos que lembrar que a Constituição é de 1988. Em 1988, a nossa economia ela vivia um quadro em que havia uma deteriorização da moeda pelas perdas inflacionárias. O que o Constituinte entendeu por fazer? Numa tentativa de profissionalização da administração pública, valorização dos servidores e para que não criasse um desgaste remuneratório que afastassem as pessoas das suas carreiras, criou um mecanismo chamado revisão geral anual. E o que é esse mecanismo? É um mecanismo pelo qual, anualmente, o Poder Executivo estabeleceria uma forma de incremento remuneratório para os servidores correspondente às perdas inflacionárias do exercício anterior. Pegaria-se os índices inflacionários oficiais,
aplicaria-se esses índices como uma forma de recomposição remuneratória para os servidores. E a própria Constituição estabeleceu que essa revisão geral anual ela se daria de uma forma isonômica, ela deveria ser aplicada da mesma forma para todos os servidores indistintamente. Por quê? Diferente do reajuste. Porque o reajuste ele depende de peculiaridades, vontade política, capilaridade da carreira e tal. A revisão geral não, ela é uma recomposição. E nisso o Supremo Tribunal Federal, quando foi discutir a questão da constitucionalidade da revisão geral, ela chegou à conclusão de que a revisão ela não é um benefício, ela na verdade é a manutenção da remuneração do servidor. Então ela não é melhoria remuneratória, ela é tão somente a recomposição das perdas inflacionárias. E qual que é a grande questão da aplicabilidade para os militares? Como a própria Constituição estabelece que ela será feita anualmente e será para todas as categorias sem distinção de índice, todos os servidores, inclusive os militares, também se beneficiariam dessa revisão geral anual. Então, essa é a grande diferenciação. Ela tem tinha um caráter vinculativo, né, na Constituição, estabelecido que deveria ser feito, e ainda se estabelecia que era sem distinção de índices aplicadas a todos os servidores. E como que se chega a esse valor? Qual o cálculo que é utilizado? Leva-se em conta os índices inflacionários oficiais do ano anterior. Essa era a fórmula construída pela disposição constitucional. Pega-se os índices oficiais, verifica qual foi a perda inflacionária e faz a recomposição. E isso, como nós colocamos aqui, o índice é igual para o servidor, claro, federal, estadual, municipal, e a legislação ela atende a todos. Sim. Mas para cada ente tem que estabelecer, porque como ela também, em que pese ela ser uma previsão constitucional, tem que ter uma lei, regulamentação. Tem que ter uma lei, porque nós vivemos uma federação. Então nós temos a União, os estados e municípios, todos com sua autonomia administrativa e política. Então, não obstante ser uma previsão constitucional, cada estado, cada município e a União por si também tem que estabelecer uma lei estabelecendo qual que é o índice. Então, cada ente tem que estabelecer a sua norma. E essa lei é anual, então? Todo ano tem que fazer. Então, suponhamos aqui que seja uma revisão geral anual do ano de 2020. Teria que se fazer uma lei em 2021, levando em consideração esses índices, para que seja executado essa revisão. Exatamente. Essa é a previsão, o que decorre da interpretação constitucional. Acontece que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, fez uma interpretação desse dispositivo que mudou essa sistemática. E a gente pode falar disso um pouco mais adiante, se você quiser. Uma outra questão que a gente ia colocar aqui, mas eu acho que já caminhou para essa distinção, é a questão realmente da diferença entre reajuste e revisão geral anual, né? Mas parece que ficou bastante claro, né? Que muito bem colocado pelo senhor, de passagem, acho que não há nenhuma dúvida. O reajuste é uma questão que pode ser para uma determinada categoria. Já a revisão geral anual, ela tem que ser uniforme em termos de valores e abranger a todos os servidores públicos e também militares. Exatamente. Essa é a distinção que precisa ser fixada, essa. Certo. E é um tema assim que está muito em discussão, né, aqui no estado de Goiás. Nós sabemos que nos últimos anos houve-se, devido a vários fatores, por qual todo mundo vem atravessando, a questão de uma maior corrosão do poder de compra do brasileiro como um todo, né? E se discute muito essa questão da revisão geral anual. Nós entendemos a Associação dos Oficiais como uma associação consciente e entendedora de como as coisas se passam, das dificuldades muitas vezes que todos estamos atravessando, e estamos sempre buscando desde o ano passado, juntamente com as demais associações de militares
estaduais a construção de uma viabilidade no sentido desse reajuste ser concedido pelo governo do estado de Goiás, sempre através do diálogo, através do equilíbrio, buscando realmente construir isso. E ontem nós tivemos, acho que é o conhecimento de todos, divulgado nas redes sociais, a fala do nosso chefe do executivo, o governador Ronaldo Caiado, onde ele disse, sinalizou, que estará chamando aí as associações e falando dos sindicatos também, para que possamos estar construindo isso. Nós estivemos sentados com o governador e demais associações, delegado-geral da Polícia Civil, comandante-geral e coronel Brum, no dia do servidor público no ano passado, em uma reunião no Palácio, onde ele nos colocou, o governador, essa dificuldade no sentido de que solicitou que esperássemos a questão do ingresso do Estado de Goiás no regime de recuperação fiscal, para que posteriormente nós pudéssemos avançar nessa questão do reajuste da revisão geral anual. Então, passado isso, Goiás, como todos sabem, ingressou nesse regime de recuperação fiscal. Tem até outra pergunta que eu vou fazer para o senhor. Então, ficamos satisfeitos, com essa sinalização do governo. Estamos aí aguardando para continuar as negociações e esperamos ansiosamente que em breve o associado, a Associação dos Oficiais e todos os militares estaduais e servidores públicos possam ser alcançados com essa revisão geral, que na verdade, como o senhor bem colocou, nada mais é do que uma recomposição e que se faz necessária nesse momento em que nós estamos atravessando todas essas questões aí de perdas inflacionárias. Mas acreditamos, temos a plena convicção de que o governo do estado de Goiás tem consciência disso e que nós vamos obter êxito nessa demanda para que possamos estar colaborando ainda mais com a segurança pública, que, diga-se de passagem, está com índices muito positivos, que é um reflexo da atuação do militar, dedicando-se, trabalhando-se em prol do Estado, do povo goiano, e com certeza vamos alcançar esse objetivo. Nós temos certeza de que o diálogo é o melhor caminho. Com certeza. Mas uma outra pergunta que eu iria fazer ao senhor sobre a revisão geral anual, o senhor bem colocou aí, ela tem uma obrigatoriedade em termos de concessão constitucional. Sobre a revisão geral anual e sua obrigatoriedade de concessão, é prevista em lei? Tem alguma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal com relação a isso? Tem sim, e eu preciso voltar um pouquinho antes à página. O que aconteceu, coronel? Essa previsão da revisão geral anual, ela foi uma construção, uma inovação da Constituição que foi muito bem-vinda, muito louvável, no sentido de preservar a capacidade de compra da remuneração dos servidores, protegendo-a das perdas inflacionárias. O que aconteceu? Com o passar do tempo, alguns entes federados passaram a atrasar essa concessão. Não concedia essa revisão geral anual. E aí as associações, os sindicatos dos servidores passaram a manejar medidas judiciais para compelir o poder público a fazer o cumprimento do texto constitucional. E o Supremo Tribunal Federal, muito recentemente, ele fez um enfrentamento desse tema e editou numa decisão, um recurso extraordinário, fixou uma tese de repercussão geral que vincula todos os tribunais e vincula as decisões das instâncias inferiores do Poder Judiciário, entendendo que, inobstante ser uma previsão constitucional de obrigatoriedade, de envio de lei com a recomposição remuneratória, com base nos índices das perdas inflacionárias do exercício anterior, essa norma constitucional poderia ser mitigada, ou seja, poderia não ser implementada desde que o chefe do Poder Executivo fundamentasse as razões pelas quais
não teria condição econômica de suportar essa revisão geral, então a partir daí não poder se ir exigir do poder público essa revisão geral anual. Porque o que estava acontecendo? Alguns governadores, prefeitos estavam assim, deixando de enviar os projetos de lei e algumas categorias estavam ingressando no judiciário, nas instâncias inferiores, né, primeiro grau, às vezes no próprio tribunal, e pleiteando através de instrumentos processuais vários, mandado de injunção era um deles, ações de cobrança, a obrigatoriedade. O Supremo entendeu por dar uma interpretação pela qual, não obstante o caráter vinculativo e obrigatório, desde que houvesse a fundamentação, não haveria essa obrigatoriedade de exigência da revisão geral anual. O que acontece hoje? Nós temos aí, por exemplo, Goiás, salvo engano, desde 2018 não tem a revisão geral, nós já estamos em 2022. As perdas inflacionárias do período já são muito significativas. Por mais que vivamos um período de uma economia mais estável, mas ainda assim nós temos picos inflacionários que fazem com que haja uma depreciação da remuneração dos servidores significativa, e elas vão se acumulando ano a ano. Então é muito importante que, como o senhor bem mencionou, as categorias representativas e os órgãos representativos, como os sindicatos e associações, tenham esse diálogo, mas tenham uma força de pressão política para sensibilizar o Poder Executivo. Porque fica muito cômodo, depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, para o chefe do Executivo. Não, eu tenho uma salvaguarda, não tem instrumento jurídico para me compelir, nada vai movê-lo a propor essa revisão geral, senão a pressão política que as categorias deverão e legitimamente haverão de fazer para pressionar, dentro do diálogo aberto, dentro do diálogo construtivo, mostrando as necessidades das categorias e também contrapondo eventuais argumentos de ordem econômica que nós sabemos que a realidade hoje já é bem melhor, permitindo fazer esses incrementos das recomposições remuneratórias necessárias. Acreditamos que até por isso houve essa fala, né, do nosso projeto executivo de que vai agora, na verdade já vamos discutido isso há algum tempo, né, mas que nós estamos entrando agora em um caminho para podermos alcançar esse objetivo. Mas uma dúvida, havendo essa demonstração de insuficiência, como o senhor colocou por parte do Executivo, ela adia esse reajuste geral ou simplesmente anula a questão? Não, ele adia, ele não torna execuível. Ou seja, no momento. Porque eu ficarei para o momento oportuno. Exatamente. Porque o que acontecia, coronel, estava acontecendo, era que, através de medidas judiciais, haviam decisões que compeliam o Poder Executivo a fazer a propositura da mensagem legislativa e, em não fazendo, indenizar a categoria. Agora não há, pela decisão do Supremo, não há essa imposição por parte do Poder Judiciário, desde que fundamentado pelo Executivo a impossibilidade de fazer naquele momento. Mas não quer dizer que ela não tenha, mas só vai adiar, só vai jogar para frente. Entendi. Um outro questionamento, assim, até acho que bastante colocado por muitos oficiais e militares como foi. A questão do ingresso no regime de recuperação fiscal, ele veda a possibilidade de um reajuste geral anual ou não? Não, o entendimento que nós temos é de que não veda, só que tem que ser observados alguns limites. Né? Tem limites que são estabelecidos no próprio regime de recuperação fiscal, mas ele não veda peremptoriamente. Ele cria balizas, salvaguardas, porque seria contraditório que se estabelecesse um regime de recuperação fiscal, ou seja, o Estado está com dificuldade de equalizar o seu caixa, seu fluxo de receita com despesas, e ainda fazer aumento de despesas, porque o regime de recuperação fiscal ele implica em algumas mudanças na sistemática de execução das despesas públicas
que faz com que o Estado tenha mais condições mais benéficas para gerir o seu fluxo de receita e despesa. Seria contraditório que o mesmo pudesse implementar incrementos de despesas sem qualquer tipo de salvaguardas. Então, ele não veda totalmente, mas ele cria algumas diretrizes, algumas barreiras, algumas salvaguardas e algumas exigências de forma a limitar essa concessão. Tem que ser observadas, né? Sim, exatamente. Bom, você que está nos acompanhando aí, mais uma vez obrigado. Esse é o Papo Oficial, iniciativa da Associação dos Oficiais da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar. Estamos aqui com o nosso assessor jurídico, especialista em direito administrativo, o doutor Jucimar Ribeiro. Eu queria mandar um abraço, doutor, para um outro grande parceiro nosso também, nosso assessor aqui, o doutor Rodrigo Lustosa, que está nos acompanhando. Meu abraço, meu amigo, conselheiro da Ordem. Grande Colorado também, né? Um abraço para o nosso amigo João Marcelo Constantino, nosso parceiro lá do Comando Policiamento da capital. Luiz Henrique, engenheiro civil. Paulinho Braga, Jonathan Araújo. E a todos os bombeiros militares aí da cidade de Posse, né? Que estão nos acompanhando aí. Nós tivemos em Posse aí recentemente uma visita. Região muito boa. Associação dos oficiais aí. Nós temos associados de Posse a Mineiros, de Catalão a São Miguel do Araguaia. E para nós é uma satisfação muito grande que vocês estejam nos acompanhando aí. Em breve vamos estar de volta. Tenente Ailton Benevides também. E o pessoal da Academia Grace Barra, que é parceiro nosso aqui. Então nós estamos com uma audiência bastante heterogênea, né? Doutor, vamos continuar o nosso papo oficial aqui. Eu tenho uma pergunta que ela é interessante, né? E muitas vezes nós confundimos isso. A diferença entre militares, né, especificamente nos militares estaduais, qual nós representamos os oficiais aí, que são os bombeiros e policiais militares, qual é a principal diferença entre militares e os demais servidores públicos do Estado? A Constituição é que estabelece essa diferenciação. E nós temos que partir de algumas premissas básicas. A administração pública ela se pauta pelos princípios da administração. Legalidade, moralidade, todos esses princípios. E a organização dos seus servidores também está baseada, né, nesses princípios. O que aconteceu? A Constituição foi modificada através de uma emenda constitucional e diferenciou servidores públicos, agentes políticos, militares e fez essa diferenciação. Qual que é a grande matriz de diferenciação? O regime jurídico ao qual vocês militares estão submetidos. Os militares, diferentemente dos servidores públicos comuns, eles têm um regime jurídico estatutário e esse regime jurídico é aplicado a eles. Vocês militares, para além de um regime jurídico próprio, vocês têm o chamado princípio da hierarquia, que esse é um princípio da atividade castrense que faz com que os militares tenham diferenciações. Vocês têm um regime disciplinar próprio, vocês têm um código penal militar próprio, vocês têm, por força constitucional, uma justiça militar própria. Então, essa é a base diferenciadora dos servidores militares para os servidores públicos civis. E mesmo na área de segurança pública existem diferenciações. Nós temos as carreiras dos policiais civis, dos delegados da Polícia Civil, que é diferente, porque eles são servidores civis, não se submetem às regras rígidas que a carreira castrense estabelece. Como mencionei, por mais que no título do Estatuto dos Servidores tenha um tipo específico para os policiais civis, vocês militares têm um código próprio, vocês têm, dentro do próprio desempenho da função policial militar, uma rigidez no cumprimento do princípio da hierarquia que é diferente do servidor civil. Um policial militar, quando ele está em serviço, ele se submete às ordens emanadas diretamente do seu superior. Um soldado recebe ordens de um cabo, de um sargento, de um tenente, de um capitão, de um major, e esse princípio hierárquico ele é muito bem estabelecido dentro de parâmetros infraconstitucionais
e os parâmetros constitucionais. Então esse é o grande diferencial, a questão do regime jurídico ao qual vocês estão submetidos. Então essa é a grande diferença. E só para complementar, o fato de ser um regime jurídico diferenciado não exime que na atividade militar os princípios constitucionais sejam aplicados. O princípio do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, todos esses princípios se aplicam também aos militares dentro das balizas estabelecidas nas normas infraconstitucionais, que são as leis, os estatutos, os códigos disciplinares e o Código Penal Militar. Então na verdade nós somos, como todos nós militares sabemos, submetidos a mais legislações ainda, mais códigos, vamos assim dizer, do que o servidor público comum, civil, né? Que além da questão do Código Penal próprio, nós temos o Código Penal Militar, o Código de Processo Penal Militar próprio, o Código de Ética, como bem colocado para o senhor, e também estamos amparados pela Constituição Federal. Acho que essas são as diferenças mais principais. Exatamente, né? as mais relevantes. Exato. Eu queria mandar um abraço aí também para o Coronel J. Martins, né? Nosso coronel da reserva, foi nosso instrutor na academia, esteve nos visitando hoje na Associação dos Oficiais. Em nome do Coronel Veterano J. Martins, eu agradeço a participação de todos os veteranos que estão nos assistindo. Graças a vocês, a Polícia e o Corpo de Bombeiros Militar está onde está. A Polícia e o Corpo de Bombeiros não seria nada sem os nossos veteranos. A todos os senhores, a minha admiração e continência. Abraço pessoal dos aprovados aí do concurso 2012, 2013, né? Nossos amigos aí, mandou um abraço para o Dr. Jusimar, muito obrigado. Está acompanhando o Papo Oficial. O Coronel Diggs, um abraço ao Coronel Diggs, nosso associado e parceiro, Dr. Jusimar, faz uma pergunta. Cabe ação de improbidade administrativa em face do governo ao não pagamento da data base, que é a questão da revisão geral anual? Pelo que eu entendi, acredito que não. Mas qual é a resposta? Não, a resposta é não. Nós temos que entender um pouquinho o que é a questão da improbidade administrativa. A ação de improbidade administrativa, até pelas relevantes mudanças legislativas que ocorreram recentemente, elas diferenciaram mera ilegalidade de conduta de improbidade que exige uma vontade consciente, um dolo específico para a sua caracterização. Então são situações totalmente distintas, não se aplicam. A resposta é não. Agora, se o senhor me permite, com relação à resposta anterior, faltou eu complementar com uma diferenciação muito importante que eu acredito que seja relevante a gente voltar e esclarecer. O servidor público civil, a ele, tem algumas garantias constitucionais que ao militar não tem. A primeira delas é a questão da participação da atividade política partidária. Ao servidor público civil, ele pode ter atividade política partidária. Claro que dentro das limitações, não pode fazer isso dentro da repartição e tal, e tem que fazer, para se candidatar, ele tem que fazer o licenciamento, algumas categorias até um licenciamento um pouco mais longo do que outras, e ao militar não. Para que o militar possa fazer atividade política partidária, ele tem que ir para a reserva, então ele tem que ter uma limitação. E além disso, tem a questão também enquanto na Constituição estabelece a liberdade associativa e sindical, ao militar é tão somente a associativa, não existe a liberdade de atividade sindical. Então essa também é uma diferenciação que é importante nós colocarmos. Importante e muito relevante, né? Há que se entender que na verdade, nós temos, em tese, menos direitos, vamos assim dizer, do que o servidor comum. O importante dele, que faz parte do mundo que estamos vivendo, é a questão que não podemos sindicalizar. Sim. Não temos esse direito de sindicalizar. Nós temos as associações, né, que nos representam, mas que há uma diferenciação estatutária entre questão de associações e sindicatos. E muitas vezes algumas pessoas se esquecem disso.
Mandar um abraço também aí ao nosso vice-presidente, Coronel Bombeiro Santos, está nos acompanhando aí. Obrigado, Coronel. Sargento Afrísio, né? A todo o pessoal aí do curso de aperfeiçoamento de sargento da academia, Dr. Walter Bastos, Edson Rodrigues, a todos que acompanham a nossa live Papo Oficial aqui pelo Instagram da ASOF. Estamos caminhando para o final, passa rápido, são muitos assuntos, mas uma pergunta, doutor, sobre a administração pública e sua aplicação no contexto das corporações. Sim. Primeiro nós temos que entender o seguinte, que quando se fala em administração pública, a própria, e eu falo muito da Constituição, porque a Constituição é a lei maior, ela é a base normativa da atuação estatal e do cidadão. A administração pública, ela, como mencionei, ela se pauta pelos princípios a ela impostos, os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da eficiência. E nas corporações nós temos que diferenciar a atividade administrativa, vamos citar o exemplo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. As corporações, elas atuam enquanto gestores públicos, mas também enquanto militares, dentro das suas especificidades técnicas e legais, elas também atuam no exercício do seu poder de polícia, do poder de polícia ostensiva e tudo mais, mas não deixa de ser administração pública. E no seu agir tem que também estar vinculado aos princípios gerais da administração pública. Então, o fato de ser uma atividade diferenciada faz com que ela tenha mais, como o senhor mencionou, um pouco mais de obrigações. Sim. Por quê? Vou dar um exemplo grosso aqui. Um coronel que é comandante de uma unidade, de um batalhão, ele tem as atividades dele enquanto policial, comandante do policiamento, mas ele tem também as suas atividades administrativas enquanto gestor de um equipamento público, que é um quartel, viaturas, armamento, equipamentos. Então, essa diferenciação faz com que ele tenha a responsabilidade de atuar enquanto comandante, mas também enquanto gestor de equipamentos, de recursos públicos. Então, em ambas as situações, tem que estar vinculado aos princípios da administração pública. Então, ele tem que agir dentro da legalidade, tem que agir com a moralidade, com a impessoalidade, com a publicidade dos seus atos e buscar a eficiência das suas ações. Então, tem essas duas vertentes. E reduzir índices criminais e prestar socorro à sociedade. Exatamente. E realizar trabalhos de polícia comunitária. E somos hoje gestores de escolas públicas militares e fazemos com excelência. Prova disso é que os nossos colégios militares são procurados pela sociedade. Sim. Ou seja, realmente agir com eficiência. E é isso que a polícia e o Corpo de Bombeiros Militar busca. E é isso que a polícia e o Corpo de Bombeiros Militar faz aqui em Goiás. A prova disso é que, graças a Deus, nós somos referência nacional. Né? Então, isso deve-se ao trabalho dos homens e mulheres que compõem essas corporações. Exatamente. E como o senhor mencionou, e eu gostaria de aderir ao cumprimento que o senhor fez aos veteranos, é uma história que é construída gradativamente. A Polícia Militar centenária, e ela vem a cada vez mais se profissionalizando, qualificando seus quadros, sejam os quadros de comando, como os oficiais, como também os praças, justamente no sentido de dar essas respostas que a sociedade espera e que a Constituição estabelece. Exato. Então, de um lado vocês têm balizas legais e constitucionais e por outro lado tem as cobranças da sociedade. E muitas das vezes nós vemos equivocadamente uma demonização da atividade policial ou dentro de certos preconceitos ou conceitos ideológicos muito atrasados em que quer se colocar a polícia militar contra a sociedade, quando na verdade ela é a primeira barreira de proteção da sociedade. Eventuais equívocos, erros
ou falta de profissionalismo na sua atuação, existe em qualquer carreira. E eu, conhecendo um pouco mais, como eu estou conhecendo a atividade policial militar, eu vejo que é muito rígido as sanções. Às vezes até um pouco mais do que a gente vê nas demais corporações civis. Então, é importante que a sociedade reconheça o trabalho e é um aperfeiçoamento perene, né, coronel? Isso que a qualificação, a requalificação, os cursos de capacitação, as atividades são sempre discutidas e aprimoradas. E é um caminho, a sociedade e a polícia militar andam juntas. A evolução histórica mostra isso. Exatamente. Eu atribuo muito, às vezes, isso à falta de conhecimento, né? A gente, quando não conhece alguma coisa, às vezes emite opiniões por desconhecimento, né? Mas, assim, realmente é uma instituição centenária, mas que se aprimora e acompanha os desejos da sociedade. Como nós bem colocamos, nós atuamos em várias frentes de serviço, inclusive com excelência na formação de jovens e adolescentes em nossos colégios militares. A Associação dos Oficiais, ela pega muito essa questão, doutor Jucimar, da qualificação. Prova disso é essas lives, né, que nós estamos caminhando para o final. A live Papo Oficial, ela vai ser uma rotina da associação. Nós vamos fixar aí as terças-feiras, 19 horas. Nós estamos trabalhando para a realização, no dia 28 e 29 de abril próximo, de um encontro nacional de oficiais aqui em Goiânia para debater temas de direito pela Associação dos Oficiais. Estaremos realizando palestras, já temos uma palestra confirmada, inclusive com o Dr. Rodrigo Lustosa, que depois nós vamos estar colocando nas redes sociais, uma palestra aberta aos oficiais, de tema de interesse. Nós recentemente participamos da questão do apoio à nossa Academia da PM para a renovação do seu direito, direito para a questão da pós-graduação, é uma escola de pós-graduação. Então a Associação dos Oficiais, ela tem esse objetivo de fomentar, de fortalecer o conhecimento, o estudo, o aprimoramento do oficial como gestor maior da instituição e, claro, colaborar com as outras associações no sentido de todos os militares, né? Nós queremos mandar um abraço aí para o pessoal do 7º Batalhão, Batalhão Triunfo, que está nos acompanhando. Pedir a vocês que sigam as nossas redes sociais, as redes sociais da Associação dos Oficiais. Lá você vai estar por dentro dos nossos próximos papos oficial, vai estar por dentro do que está acontecendo no Clube dos Oficiais, vai estar por dentro dos benefícios que você, oficial da SOF, tem, das várias obras que nós estamos tocando aqui, das reuniões, de tudo que nós estamos fazendo em prol da defesa e do aprimoramento consciente e construtivo e de alto nível do oficial policial e bombeiro militar. Nós estamos caminhando, como mais uma vez falamos, para o final. Agradeço mais uma vez a participação do senhor, que é membro do nosso departamento jurídico, assessor jurídico da SOF. Muitos assuntos poderiam ser abordados aqui, a gente tinha papo aqui para entrar por mais horas, mas vou deixar o senhor dar o nosso boa noite e as considerações finais do senhor. Obrigado, Coronel Cardoso. Queria agradecer mais uma vez a gentileza. Realmente, como o senhor disse, o tempo passa rápido e a gente talvez pudesse ficar aqui muito tempo, mas eu tenho certeza que essa iniciativa tão louvável de aproximar a associação dos seus associados, os oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás, é uma iniciativa que haverá de se consolidar e talvez, por certo, nós tenhamos outras oportunidades para tratar de temas outros que se fizerem necessários. Eu queria cumprimentar mais uma vez cada um que esteve conosco, agradecer o gentil convite, toda a equipe aqui da associação e principalmente ao senhor, o Tenente Coronel Lemos, que é o nosso diretor jurídico e suas pessoas, todos os demais dirigentes, pelo esse trabalho visivelmente qualificado que tem sido feito à frente da representação associativa dos oficiais. Então, fica meu abraço, meu cumprimento a todos que estiveram conosco e espero que em breve tenhamos outras oportunidades de falarmos mais.
com certeza haverão muitas outras oportunidades. Como nós falamos, na próxima terça-feira, 19 horas, teremos outro convidado, outro assunto no Papo Oficial aqui no Instagram da SOF. Eu quero agradecer as pessoas que estão atrás aí das câmeras, né? Da outra vez não agradeceu, o Adalto, obrigado Adalto pelo apoio aí, e a nossa repórter, a Mariana, obrigado a vocês. E parabenizar, agradecer a toda a diretoria e o corpo colaborativo da Associação dos Oficiais. São a retaguarda para que nós possamos aí estar à frente dessa missão. Obrigado a todos, fique com Deus e até a próxima terça com mais um Papo Oficial.